A IUPAC divulgou alguns meses atrás suas novas regras de nomenclatura dos compostos orgânicos. E agora, o que muda? O que fazer com nossos livros antigos? Quando que essas regras vão entrar em vigor? E outra, o que é essa IUPAC? Essas informações logo após a vinheta. Até meados do século XIX, os compostos orgânicos eram descobertos e nomeados de acordo com algumas de suas características. Um exemplo é essa substância, representada por essa fórmula, caracterizada por ácido fórmico, que era extraída por meio de destilação das formigas vermelhas. Outro composto também, colocado o nome de acordo com uma de suas características, é a ureia, extraída da urina de animais de grande porte. O ácido acético, que vem de acetum, da palavra grega, que significa vinho azedo, vinho podre, assim como o ácido lático, que vem do leite. Com o passar do tempo e a quantidade de compostos orgânicos aumentando, hoje a gente tem milhões e milhões de compostos orgânicos, foi necessário criar um sistema de nomenclatura para tais compostos. Essa nomenclatura deveria conter dois objetivos. O primeiro deles é que compostos diferentes deveriam ter nomes diferentes. Não era possível que dois compostos diferentes apresentassem o mesmo nome. E o segundo objetivo é permitir que fosse capaz da gente dar nome analisando uma estrutura, da mesma forma que a gente poderia também estar desenhando um composto a partir do seu nome. Em 1892, no Congresso de Genebra, foi dado o primeiro passo para essa construção, mas só em 1919 que surge a IUPAC, uma sigla em inglês que, trazendo para o nosso português, significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC é uma ONG com sede em Zurique, em Suíça, e tem hoje como atual presidente o Dr. Christopher Brett, o qual tive o prazer de conhecer por meio de uma palestra no último Congresso de Química, o Congresso Nacional de Química, realizado pela ABQ. Pois bem, entre as nomenclaturas presentes na IUPAC estão as contidas no livro azul, um livro todo dedicado para a química orgânica. E eu acredito que muita gente aqui já teve um conceito inicial de orgânica e lembra muito bem dos prefixos met, et, prop e but, relacionado a quantos carbonos tem na cadeia, assim como o seu infixo, dependendo de ligações simples, duplas e triplas, e o seu sufixo, caracterizado pela terminação de um grupo funcional. E nesse ano, a IUPAC divulga um documento que traz algumas atualizações no sistema de nomenclatura orgânica. Destaco duas, que eu acredito ser de mais impacto na educação básica, o nível que eu trabalho atualmente. Uma dessas regras diz respeito a compostos de cadeia mista. O que é um composto de cadeia mista? São compostos que apresentam uma parte fechada, cíclica e uma parte aberta. O que a IUPAC determinava antes? Que se essa parte aberta tivesse uma quantidade maior de carbono que a parte cíclica, como é o caso desse composto, essa parte aberta seria a cadeia principal. O nome desse composto seria um ciclopropilbutano. De acordo com as novas atualizações, a parte cíclica, independente da quantidade de carbonos, é a cadeia fechada. Esse composto passa a ser denominado butilciclopropano. Uma outra regra que eu trago para vocês diz respeito aos compostos da função alceno. O que é que a gente tem aqui? Antes, para dar nome a esse composto, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era definir qual é a cadeia principal. E um dos critérios era que essa dupla ligação pertencesse à cadeia principal, independente de ser a maior sequência de carbono ou não. Ou seja, o nome desse composto seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexeno ou hex-1-eno e um radical propil no carbono 3. 3 propil hex-1-eno. Com as novas atualizações, essa dupla ligação ela não vai ter preferência. Na realidade, devido a essas novas atualizações, a maior sequência de carbono, independente de apresentar essa dupla ou não, será a maior sequência. Então, o que é que a gente tem aqui? A maior sequência desse composto seria 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Observe.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tendo esses 7 carbonos aqui, o meu composto seria o 4-etenil ou 4-vinil-heptano. Então, essas são as duas regrinhas básicas que eu trago para vocês. Uma outra informação que eu poderia estar trazendo é que aqueles nomes que foi citado no início do vídeo sobre nomenclaturas a partir de alguma característica, né, como ácido acético, ácido propiônico, valérico, o ácido lático, essas nomenclaturas tidas como usuais, elas passaram a ser aceitas pela IUPAC. As regras da IUPAC, elas entram em vigor a partir do próximo ano, mas eu acredito que vai passar um bom tempo ainda nessa transição e provavelmente essa nomenclatura antiga agora, ela ainda vai continuar a ser citada em alguns livros.